Alô, meu amigo, alô, minha amiga, está começando o nosso Cidade na Rede, aquele encontro sempre para bater um papo sobre grandes temas com grandes convidados. E hoje o meu convidado é mais do que especial. Estou falando do grande professor, doutor e meu amigo Domingos Sávio Zainag, mais uma vez aqui com a gente. Aproveitar todo esse seu conhecimento, Domingos, para a gente falar sobre temas relevantes do esporte e extremamente atuais aí da nossa vida aí no que diz respeito ao esporte. Tudo tranquilo, Domingos? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olá, Luciano. Olá, amigos aí do Cidade na Rede. Vamos lá, vamos bater um papinho aí sobre essas coisas importantes, né, no esporte. Felizmente, o esporte é bem dinâmico, né? A gente tem sempre o que falar. Gostaria de falar só do esporte em si, de bola na rede, bola no cesto, recordes em corridas, mas, infelizmente, né, como tudo na vida, tem as coisas excepcionais aí e nós temos obrigação de cuidar, repercutir e fazer com que as pessoas tenham informações e cheguem às suas conclusões sobre N temas. Aliás, temos 5 temas hoje e 5 temas bem atuais. Por exemplo, vamos falar sobre o caso do Luciano, jogador de São Paulo, que deu aquela voadora, né, na comemoração, na bandeirinha ali que tinha a flâmula do Corinthians. Vamos falar sobre o caso Pedro, a agressão que o jogador sofreu ainda no vestiário, lá em Minas Gerais, no jogo do Flamengo contra o América. Vamos falar sobre a morte da torcedora do Palmeiras, naquele confronto entre Flamengo e Palmeiras. Vamos falar sobre o caso Marcelo, né, o jogador que acabou aí, infelizmente, sendo expulso após uma contusão do atleta Sanches, né, uma contusão bem feia do menino do Argentino Júnior, vai ficar 1 ano sem atuar no futebol. E vamos falar também sobre aquele caso que acabou rendendo ao Corinthians uma pena de um jogo sem torcida por conta dos gritos que foram colocados como homofóbicos por parte do jurídico do STJD, e o Corinthians foi punido no jogo contra o Vasco da Gama. Enfim, temas relevantes, complexos, mas nada melhor do que ter aqui o Domingos para poder falar sobre eles de uma forma muito tranquila, muito suave e muito, vamos dizer assim, direta, para que todos possam entender, além, evidentemente, do seu conhecimento, muito conhecimento técnico. Mas eu vou começar com o Luciano, a história dele, o jogador ex-atleta do Corinthians, não deixou saudades no Corinthians, Domingos, e fez um gol numa semifinal de Copa do Brasil. E, detalhe, numa política que não tem torcida adversária. Então, para qualquer lado que ele corresse, ele estava correndo para a torcida adversária, porque ele não pode correr para a sua torcida. Se ele corresse para o banco de reservas dele, ele estaria correndo em direção à torcida do Corinthians também, porque ali tem o setor oeste da Neoquímica Arena. Enfim, mas ele decidiu ir até a bandeirinha, aí ele deu uma voadora, só que ali, na bandeirinha, que normalmente ficava aquela bandeirinha quadriculada, agora os clubes estão usando, e até de uma forma dentro da lei, tinha lá a bandeirinha do Corinthians. O pessoal se sentiu ofendido. Talvez se tivesse o jogo 5-0 para o Corinthians, o Luciano fizesse um gol, pulasse ali, ninguém falaria nada. Mas como estava 0-0 naquele momento, a coisa tomou uma dimensão muito grande. O que pode acontecer e como é que você viu esse lance e a consequência dele, Domingos? Bom, como eu vi, falar de onde eu vi. Eu vi lá das cadeiras cativas do estádio do Corinthians, bem no setor oeste, e você já ficou lá comigo, é bem próximo ao campo, né? Então vi bem próximo, é distante, assim, é no meio do campo, e ele estava do outro lado. Ele fez de caso pensado, né? Porque quem vê a cena percebe que ele fala, desafasta, né? Desafasta todo mundo de mim aqui, porque ele falou, ele já tinha pensado em fazer uma comemoração provocativa. Eu sou de uma época que os jogadores provocavam as torcidas adversárias,
Mas, primeiro, como eu estou dizendo, de uma outra época, o Pelé chegou a fazer as arquibancadas caírem nos estádios. Tem um jogo muito. Tem até no YouTube, se quem quiser procurar, Santos e 15 de novembro, lá de Piracicaba, em que o Pelé estava sendo xingado. Ele vira o jogo, né? Ele e seus companheiros, ele vai para a torcida do 15 e faz o popular, olha, que dor de cotovelo. E isso gerou uma confusão danada. Nós estamos falando dos anos 1960, que eu tive a felicidade de viver o final dessa década como criança e viver toda a década de 70, passando da pré-adolescência para a adolescência, e eu vivi os dois momentos áureos do futebol brasileiro, que depois, nos anos 80, na juventude, maturidade dos anos 90, e agora eu vou dizer terceira idade, já não é como era naquele momento. Então o Pelé fazia isso. O César, maluco, né? E eu falo esse maluco, eu fico sempre meio com o pé atrás de falar isso, mas uma vez encontrei com ele, ele me deu o cartão, estava lá, César maluco. O César, ele era um atleta também que provocava, ele fazia gols e olhava para a torcida adversária, ele subia no alambrado, era um momento diferente. O Luciano, ele não deveria ter feito essa provocação. Primeiro que Corinthians e São Paulo hoje é a maior rivalidade do futebol paulista. Não é, nesse momento não é Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras é o histórico clássico do São Paulo, como no Rio Fluminense e Flamengo, ou Flamengo e Fluminense, é histórico, mas o grande clássico hoje de rivalidade é Flamengo e Vasco já há alguns anos. E ele fez pior do que isso, né? Ele foi lá do lado da torcida. Quem conhece a arena do Neoquímica Arena tem um vidro. Ele encostou no vidro com os torcedores do Corinthians. Então vejam, eu estou olhando aqui que eu queria pegar até o CBJD só para confirmar o artigo que eu vou falar. Ele poderia ter causado uma baita tragédia, porque era só um maluco pular em cima dele ali, que todo mundo que estava em volta, ou muitos, pulariam para dentro do campo. Ele poderia se machucar seus colegas. Ele foi inconsequente. Bom, juridicamente falando, né? É o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz provocar a torcida. Ele fez, vou pegar aqui o código, se me permite, que eu não lembro a pena. Eu acho que é de 6 partidas no máximo. E hoje o mundo está diferente, né? Eu acho que num outro momento, o chutar não tem desculpa, né? Agora, ele poderia até olhar para a torcida do Corinthians e bater no peito, falando, tá vendo? Vocês não me quiseram aqui, mas eu fiz o gol. Não teria nada demais, seria uma provocação dentro dos limites. Quer ver O aqui? Domingos, Diga. até para a gente mencionar um questionamento que algumas pessoas fizeram, por exemplo, o caso do Marcelinho, que quando marcava gol a favor do Corinthians, no caso, ele também ia na bandeirinha de escanteio, chutava e dava murro, enfim. Como que a gente consegue diferenciar essas duas atitudes? Até por conta da provocação, porque a pena ela se dá pelo fato de provocação ao torcedor, e não pelo fato dele ter agredido, né, ou ter chutado a bandeirinha, é isso? Aí são duas coisas. Eu falei 259, não, 258A, porque eu tenho 258, e eu falei, deve ser o 259 que é em seguida, não, mas é 258A, que foi enxertado aqui depois em 2009. Apesar que o 2008 também é de 2009. Mas veja bem, o 258 diz provocar o público durante a partida, prova o equivalente. Suspensão de 2 a 6 partidas. Pelo menos a pena máxima eu acertei. Do Marcelinho, nós temos muitas coisas que diferenciam. É duro fazer defesa, porque todos sabem que eu sou não só torcedor do Corinthians, mas como conselheiro. Mas quem me conhece sabe que eu jamais vou sujar minha biografia em termos de por conta de paixões clubísticas. Você é testemunha de que quando eu estou trabalhando como comentarista, eu esqueço que torço para o Corinthians e sou técnico, né, nas minhas análises. Sim. E juridicamente, o Marcelinho ele fazia isso em qualquer estádio, e as bandeirinhas não tinham o símbolo do time, da casa. Ele fazia no Morumbi, num Corinthians e Palmeiras, num Corinthians e Santos, e às vezes num Corinthians e São Paulo, digamos, eu nem lembro. Ele era um jeito de desabafar. Ele ia lá e chutava a bandeira. Porque o jogador, quando faz gol, o gol é o êxtase do futebol, né?
o seu padrinho lá, o Milton Neves, fala que o gol é o orgasmo do futebol, é o momento de explosão. Você vê que o jogador tira a camisa, ele não é só um jeito de querer externar a sua emoção, toma cartão amarelo, que eu acho um absurdo isso. Você tirou a camisa, quem tinha que reclamar era o clube, porque é o momento que vai mostrar o patrocinador. Então, no Marcelinho é diferente. Hoje, o Marcelinho, você vai se lembrar, lá em 98, um Corinthians Sport Recife, lá na Ilha do Retiro, o Marcelinho, toda hora que ia cobrar escanteio, ele contou que a mãe dele era xingada, falava um monte de bobagem da então esposa dele. Ele é um ser humano, e era um garoto. Teve um pênalti para o Corinthians, ele correu para a bola e jogou a bola devagarinho no meio do gol. E correu para a torcida adversária falando, né? E agora? Xinga. Quando foram falar com ele, ele falou: vocês não sabem o que eu estava escutando ali, então agora eles podem xingar, mas vão para casa com a derrota. Isso faz parte do jogo e também era Domingos, esse jogo que você lembrou pode passar para muita gente, mas para mim, acredite que é talvez um dos jogos mais importantes da minha vida, porque foi o primeiro jogo que eu fiz como repórter dentro do gramado na minha vida. E lá em foi Recife. 2-0, 2 gols do Marcelinho. Eu lembro muito bem desse jogo, porque foi um momento ímpar para mim, 98, e teve um gol de falta, que a bola veio, o Bosco era o goleiro, ela veio, fez 2 curvas, e eu apareço até na imagem, eu estava atrás do gol ali, um gol de falta muito bonito, e ainda eu estava no mesmo gol ali, quando ele bateu o pênalti devagarzinho, eu lembro bem. E esse jogo teve uma discussão também do Luxemburgo com o Cerdeira, que era um árbitro que ele não se dava. Foi um jogo muito atípico, porque o Luxemburgo, esse jogo, ele era técnico da seleção brasileira e do Corinthians ao mesmo tempo. E ele tinha convocado um jogador do esporte, não sei se era Ribamar, Leomar, não lembro o jogador. Ele tinha acabado de convocar um jogador do esporte e todo mundo disse que ele fez isso para não ter uma hostilidade muito grande no jogo. Sei lá se foi isso. Ainda pelo Cerdeira. Isso, exatamente, exatamente. E ele já tinha um processo, o Cerdeira o processava, era complicado. Mas você veja, né, eram outros momentos. Hoje em dia, o Marcelinho seria enquadrado aqui no 258A, nós estamos falando em 98, esse artigo é de 2009. Aliás, não tinha nem CBJD na época. O CBJD é de 2003. Mas também tem provocações e provocações. O direito às palavras tem força. E direito não é só olhar a lei, você tem que analisar. O provocar aqui, essa provocação que o Luciano fez. O chutar a bandeira é um tipo de provocação, mas eu acho que no caso dele, da bandeira, é o artigo 258, que diz: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Por quê? Porque você chutou o símbolo do adversário na casa do adversário. O São Paulino que não gosta, porventura, do que eu estou falando, ou não gostar, eu só vou lembrar o Diego lá também, no começo da década passada, quando ele foi sapatear em cima do símbolo do São Paulo, num jogo do Santos e São Paulo, em 2002, se eu não me equivoco. E isso é uma tremenda falta de respeito, vai contra a ética desportiva. Tá chato o futebol em certos momentos, porque eu acho que é o seguinte: não quer que tire sarro, não tome gol. Não quer que o outro time faça cera no final do jogo, tome a bola dele e faça o gol. Agora, tem certas coisas que tem que pôr limite, porque o mundo é outro, né? E o momento é outro. Porque vejo que o Luciano poderia ter feito, Luciano e amigos, né? Não esse Luciano, o outro. Ele poderia ter causado uma tragédia. Você sabe que tem maluco, e ele estava bem na divisa com as uniformizadas. Um cara pula ali no pescoço dele, a polícia vai pegar o sujeito. Os outros vão pular para tirar esse que agrediu. Ele poderia ter causado uma tragédia por bobagem. No fim, ainda o jogo não foi ainda nem bom para ele depois, né? O Corinthians acabou ganhando a partida. Então, é isso. E do ponto de vista trabalhista, ele também pode sofrer punição, porque ele tomou uma atitude que prejudicou o seu clube, o seu empregador.
mau procedimento, aí já vai para a CLT. Não vou pegar que CLT é o que não falta aqui no escritório, como você sabe, né? O artigo 482 da CLT, letra B, mau procedimento. O que é o mau procedimento? É um motivo para justa causa. Vejo que o São Paulo poderia até despedi-lo por justa causa, porque o mau procedimento é atitudes incompatíveis com o permitido pelo senso comum do homem médio. O homem médio não é em estatura, não. O homem médio é aquela coisa, trocando miúdos, o bom senso. Que um jogador não vai chutar um símbolo do adversário. Vocês vejam, me parece que o Rafael Veiga, ele tem esse tipo de comemoração e chutou a bandeira lá no jogo do Atlético e Palmeiras, recentemente. Eu não vi o lance, eu só li. Mas se ele fez isso, tem duas coisas diferentes. A primeira é que não tinha bandeira do Atlético lá no Corne. Não era o estádio do Atlético, era no Mineirão, era o mando do Atlético. E é diferente, né? E até a pessoa. Eu conheço o Rafael Veiga, o pai dele, vocês acreditam, foi meu aluno. E o Rubens é bravo lá com o filho, né? Que é o menino, por isso que ele tem essa cabeça boa. Pai ali em cima e dando bons exemplos. É um bom menino, ele não faz para provocar, é o momento do êxito. Vamos supor que o Luciano chegasse ali e chutasse, igual que nós vamos falar daqui a pouco do Marcelo. Fala, puta, gente, desculpa, perdi a cabeça, virasse para a torcida do Corinthians, fizesse assim, pedisse desculpa. Mas não dá, é futebol. Também não pode o futebol se tornar uma coisa tão ética, exagerada. Vai ser que ética dá para a gente graduar aí a sua aplicação. Porque se não tiver rivalidade, perdeu totalmente a graça. Sim. Vai todo mundo no mesmo avião jogar juntos. A torcida poderia ficar misturada, como era no passado? Pode. Sair a briga, iria sair. Porque tem a rivalidade. Se não tiver rivalidade, perdeu a graça do futebol. Eu vou aproveitar essa rivalidade de Corinthians e São Paulo para a gente chamar um segundo tema que gerou para o Corinthians, inclusive, uma multa e também ter que jogar contra o Vasco da Gama com portões fechados por conta da torcida do Corinthians cantar, durante o jogo Corinthians e São Paulo, gritos ali que foram colocados como homofóbicos. Que em outros tempos, e aí a gente volta, né, naquilo que você já disse sobre o novo momento, não só do futebol, mas o novo momento do mundo. O futebol não está isento da nossa sociedade. E por conta disso, o Corinthians foi punido. Aí, eu queria que você comentasse sobre isso e também falasse sobre um precedente que eu entendo muito perigoso, porque a partir do momento que eu xingo o juiz de ladrão, eu estou ferindo a honra do árbitro. Quando eu xingo a mãe do jogador ou a mãe de qualquer atleta com um grito, né, daquele filho da... Não sei. Enfim, eu estou ofendendo a honra da progenitora do cidadão. Então, xingar e querer fazer uma ofensa em relação à sexualidade, eu acho que é importante, mas não vejo que é mais importante do que a honra, ou seria menos importante para o jurídico, porque isso é bem complexo, não é, Domingos? Muito complexo. Primeiro, homofobia, todos nós temos de combater, porque é a agressão ao ser humano que tem a sexualidade diferente dos demais, ou seja, homem fisiologicamente se atrai por mulheres e mulheres por homens. Quando um homem tem atração por uma mulher ou uma mulher por outra mulher, é o homossexualismo. Isso a gente tem que respeitar. E nem a pessoa comanda esse desejo. Não tenho proficiência para dizer o porquê, se é científico, se é espiritual, sei lá o quê. Não vou entrar nesse mérito. O que nós precisamos é combater a homofobia, porque pode levar a mortes, como já ocorreram muitas no Brasil. Muitas no Brasil. E fora do Brasil, a coisa é pior. Eu conheço pessoas que são lá do Oriente Médio, né, por exemplo, do Irã, que fugiram de lá, vivem no Brasil por serem homossexuais. E aqui vivem agora tranquilamente. Podem expor a sua sexualidade, ter o seu romance, o seu amor. Porque a gente tem um problema muito sério, Luciano. Quando fala de um casal heterossexual,
ninguém pensa no como esse casal se relaciona sexualmente. Mas quando é homossexual, todo mundo já fica curioso e fica fazendo comentários em razão da homossexualidade. Mas esquecemos de um outro aspecto que é tão importante, talvez mais importante, assim penso eu, do que a própria sexualidade, é o companheirismo. Porque um homem e uma mulher, o casal tradicional, digamos assim, não tem apenas o sexo, tem o companheirismo, o filho, família, o apoio emocional nos momentos difíceis da vida, e um homossexual busca no seu companheiro, ou se for mulher na sua companheira, tudo isso que um casal hétero busca. Agora, no futebol era também comum, você lembrou outro dia a gente conversando, quando o Rogério Ceni ia cobrar um escanteio, cobrar um tiro de meta, a torcida do Corinthians e do Palmeiras também gritava o bicha a hora que ele chutava a bola. E ele estava pouco se importando com isso, por não ser homossexual. Mudaria de figura, perdão, se tivéssemos um goleiro assumidamente homossexual, ou que ele não assumisse, mas todos soubessem que ele é um homossexual. A partir do momento que ele fosse chutar a bola e gritassem isso, seria a homofobia. Eu não tenho a mínima dúvida em defender. No caso específico desse jogo, eu estava lá. O que aconteceu é que o Corinthians estava sendo pressionado pela equipe de São Paulo e a torcida do Corinthians não sabia o que fazer para injetar aquela adrenalina que a gente conhece e percebe pela nossa experiência de estádio, que ajuda o jogador. A torcida, a Gaviões e as outras uniformizadas começaram a gritar, né? Dessas bichas teremos de ganhar. Ou não sei se foi mais ou menos isso. Aí o que aconteceu? O juiz para. E no placar tem lá, por favor, parem com gritos homofóbicos. O restante do estádio, boa parte do estádio, vou dizer o restante, boa parte do estádio começa a gritar junto. Então, veja, não houve ali o ânimo de ofender e nem se colocou em risco a vida de nenhum homossexual. Ou alguém vai querer me dizer que entre as 40 mil pessoas que estavam ali não teria nenhum homossexual? Eu conheço corintiano homossexual que estava nesse jogo e com certeza ele cantou, porque o intuito não era ofender, era só desabafar, tanto que todo estádio cantou, ou boa parte, não vou falar em percentagem, o que eu digo é que as outras áreas do estádio também cantaram, e não havia ninguém assumidamente homossexual. Mas, como os momentos são outros, né? E também o São Paulo, eu até quis fazer a defesa do Corinthians no tribunal, mas o jurídico me procurou, mas já tinham contratado um outro colega também, muito experiente. Mas vejam, eu iria levar por esse caminho. Primeiro, por que o São Paulo ficou com essa fama de Bambi, que falam? Que é para encher o saco. Justamente isso. Porque o São Paulo foi criado em 1930 pela elite quatrocentona, que iria ter o quarto centenário de São Paulo, com a elite da cidade de São Paulo. E ele se tornou o clube da elite. Então, o que é o clube? Que era o clube da elite? As pessoas com mais dinheiro, com mais acesso à educação, estamos falando 1930. E isso se prorrogou. O São Paulo sempre foi tido como o clube da elite. E os meninos, os jovens, garotos, e falo até da minha geração, falava o São Paulino que eram os fresquinhos, os delicados no sentido de ter dinheiro e ser delicados no trato social. São Paulo tinha uma torcida pequena, porque era um clube de elite. Não é de seu tempo, mas a Rádio Jovem Pan tinha um programa antes do terceiro tempo do Milton Neves, que era o show de rádio. E tinha personagens. Eu tenho até um disco lá na praia, no meu apartamento de praia, você conhece? Um disco dos anos 70 do Corinthians, e tem lá, o Joca era o maloqueiro da torcida do Corinthians que morava na periferia. Um italiano, que era o comendador Fumagalli. E do São Paulo era como é que chamava? O Didu Morumbi, que era um lorde, que ele falava, ele pedia pro mordomo, por favor, fulano, ligue o rádio, sintoniza a Jovem Pan para nós escutarmos a porfia entre o tricolor de Montclair, falava em francês, contra os maloquentos da Marginal, os maloqueiros da Marginal. Era gozação. Então, São Paulo era tido e havido como o time da elite.
Hoje não é mais o clube da elite, ou melhor, não só da elite. O São Paulo é hoje a terceira maior torcida. São Paulo é um clube extremamente popular, tanto que hoje tem todos os jogos do São Paulo chegou quase 60 mil pessoas. É um clube popular, que tem a elite e tem os pobres, tem os negros, tem os brancos, tem o operário, coisa que não era no passado, era realmente diferente. Então, esse grito não era no sentido de agredir alguém pela sexualidade. Isso é um grito que faz, que também hoje não teria razão de ser, porque o São Paulo não é mais o clube da elite. Vejam, o Palmeiras era chamado de porco, né? Numa aula que eu dou, ia escrever um artigo para um livro, melhor, um capítulo de um livro de um amigo, sobre a religião e o futebol, como tem coisas parecidas. Uma delas é essa daqui. Uma ofensa, um símbolo ruim que o adversário fazia, o clube pegar ou o torcedor pegar e usar. O Palmeiras, o porco era para ofender, usaram como símbolo da torcida. A macaca era uma ofensa dos torcedores do Guarani à Ponte Preta, virou símbolo. O São Paulo, o Santos, pegou a fama e o símbolo é o peixe, porque a primeira vez, em 1932, quando o São Paulo foi jogar com o Santos, essa elite paulistana disse o seguinte: nossa, hoje nós vamos jogar contra os peixeiros, no sentido de menosprezar os torcedores do Santos. O Santos adotou. E o que isso tem a ver com religião? A cruz, nosso caso que somos cristãos, no meu caso cristão católico, está aqui, estou olhando o meu crucifixo ali, em cima do móvel. O que era um instrumento de tortura, que era para uma morte horrível e também humilhante, para nós cristãos se tornou um símbolo religioso. Então, não vejo que... Eu acho que essa punição ela foi mais em função do momento que a gente vive, porque não havia, e eu falo isso não por ser corintiano, estou falando juridicamente, não havia uma intenção homofóbica de você agredir algum homossexual ou a todos os homossexuais. É diferente, por exemplo, se tivesse chamando um determinado clube de time de macaco. Opa, aí você já está indo para o racismo e com jogadores negros dentro do campo. Aí já é mais complicado. Isso não teve e não tem. E nem na época que se xingava jogadores de macaco, nunca houve um grito em coro, como ocorreu na Espanha, no caso do Vini Júnior, né? Mas tem Domingos, o próprio Corinthians, né? Ele se intitula aquela coisa do maloqueiro, que foi criado como algo pejorativo. A torcida grita que é corintiano maloqueiro, graças a sofredor. Deus. Né? Sofredor, graças a Deus. Então, quer dizer, eles também pegaram para eles algo que foi colocado, de certa forma, num sentido de agressão, né? Eu, quando garoto, como eu falei, anos 60 e 70, meus tios palmeirenses e são paulinos, da família da minha mãe, e na família do meu pai, felizmente, tinha um tio corintiano. Mas esses tios, irmãos da minha mãe, cunhados, eles falavam para mim: porra, moleque, você fica aí no time dos pobres, meu. Você tem que torcer pro Palmeiras, seu nome é italiano. Não, você tem que torcer pro Corinthians, pro São Paulo, você é um menino fino, você não pode ficar no meio desses maloqueiros. Eu falava: não, mas eu gosto, meu pai é pobre, tio, eu sou de família pobre, eu sou corintiano. E essa semana nós tivemos uma reunião no Corinthians, e foi o pessoal de uma chapa que concorre lá, ligado a torcidas uniformizadas. Lá pelas tantas da reunião, eu falei: gente, eu sou igual a vocês. Eu fui da arquibancada, eu fundei uma torcida, nossa, sabe, mudou. Os caras me olhando: nossa, esse doutor, ele foi... Eu falei: eu fundei, vivia lá na arquibancada, de chuva, sol, cimento. Falei: sempre fui maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, não exagerar nessas coisas. E também um negócio que eu sempre fui contra, mas em determinados momentos eu tenho que abrir mão disso daqui, a punição para o clube por ato de torcedor. Porque você acaba punindo o clube financeiramente, e graças a você eu estava nesse jogo, né? Você me escalou para assistir Corinthians e Vasco no estádio vazio, porque eu queria assistir esse jogo e sentia... Eu já fui em outros jogos com o estádio vazio, sempre trabalhando, né? Com você há 10 anos, aqui no Pacaembu, e lá em 2005, na equipe de Ivanor Batista, na Rádio Capital, um jogo do Internacional e Santos, aí no seu Anacleto Campanella, seu clube aí de trabalho.
E é horrível o estádio vazio. O estádio vazio é o mesmo que você entrar numa igreja e tiver só um padre celebrando a missa e só você assistindo. Porque uma missa também tem toda uma atmosfera, né? Durante a pandemia, que eu assisti a missa pela televisão, faz nossa, falta a atmosfera, né? Da religiosidade, a pessoa do teu lado, o teu irmão. E o futebol é igual. Uma coisa é você assistir na sua casa, sozinho, ou mesmo com a família, é diferente você estar no estádio, seja trabalhando, e principalmente torcendo, que é uma coisa deliciosa. E acaba punindo o clube e os outros torcedores. É que nesse dia todo mundo lá gritou, quase todos, né? Vocês estão perguntando, você também gritou? Não, não gritei, sei lá por quê. Talvez até gritasse, mas que eu estava tão tenso nesse jogo que eu fui como torcedor. Então eu estava lá embaixo vendo o time jogando mal, o juiz parou, olhei no placar, tal, falei, isso vai dar confusão. E não deu outra, né? Porque o momento é outro. Agora, é uma punição, por exemplo, quando chamam em coro um jogador de macaco, você não tem outra coisa a fazer a não ser punir o clube proibindo que isso vá para o estádio. Porque tudo é questão do ato que se pratica, né? Por exemplo, a torcida do Santos invadiu o campo, coloca em risco a vida dos atletas, então é muito pesado. Vai ficar punindo toda hora com portões fechados, e você sabe de uma coisa? No fim, acaba ajudando as empresas de propaganda, porque o que quer hoje quem investe no futebol? Que o sujeito fique em casa vendo o jogo. Porque lá no meio da transmissão é a batatinha chip, é o refrigerante, e vai te despertando pela ansiedade, você levanta, você que gosta de uma boa Coca-Cola, né? E eu de uma Coca-Cola zero, eu vou lá pegar na geladeira porque me instigou a tomar Coca-Cola, né? Hoje o estádio, tudo bem, o Corinthians perdeu e os clubes perdem com a arrecadação, mas é, sinceramente, até pequeno, perto do É a que menor ganha. receita. É a menor receita, sem casa, dúvida. com esses 40 mil ficarem em casa, mas também não vai feder nem cheirar, porque são 33 milhões de torcedores do Corinthians, que metade assistem os jogos pela TV, 15 milhões. No estádio tem 45 mil. É ínfimo. Não é como no passado. Já que estamos falando de grandes torcidas, vamos voltar agora e entrar num tema do Flamengo, né? Esse episódio que aconteceu na última semana, do Pedro com o preparador físico ali do Sampaoli, é um problema, porque aí o Pedro pode ou não pode sair. O Pedro teve um ato de indisciplina momentos antes, mas não justifica a consequência desse ato. Enfim, queria a sua opinião também sobre isso. Esse aqui eu escrevi não, gravei um vídeo que está lá na internet, né, no canal do Núcleo Zainag, no meu Instagram, eu falo. E um grande amigo, que é flamenguista e lá de Maceió, fica meio bravo comigo. Eu discordo de você, mas é que ele fala como torcedor, né? Juridicamente falando, o do Pedro por incrível que pareça, é uma coisa mais simples de a gente tratar, porque está tudo na lei. Veja, o Pedro, eu vou fazer uma comparação. Então, digamos aqui, a minha secretária, eu falo para ela, eu pedi, você está vendo um café para mim, que eu já estou falando aqui com o Luciano? Ela fala, levanta você, vai pegar, você não tem braço? Eu falei, porra, que? Estou pagando salário e me fala desse jeito? Não autoriza eu ir lá e dar um tapa no rosto da menina. Ela não falou isso, muito pelo contrário, você conhece a Carla, né? Ela é super doce e prestativa, agradeci e tal, foi que eu estou gravando. Eu poderia adverti-lo, uma das suas funções, digamos, é essa. Você não pode falar assim comigo, ainda que não fosse. O que o Pedro fez foi indisciplina. Está tudo certo. Tem de ser punido, sim, porque ele cometeu um ato que está previsto no mesmo artigo 482 da CLT, que é a indisciplina. Por outro lado, a agressão que o rapaz acabou cometendo ao Pedro é também motivo de justa causa para o clube despedi-lo, o agressor, e para o Pedro entrar com uma coisa chamada rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Quando o empregado sai da empresa e entra com uma ação e exige que o empregador lhe pague tudo que é devido. Isso está no 483 da CLT, que diz o seguinte: for agredido fisicamente pelo patrão pelos seus prepostos. Então, digamos, tem aqui um advogado, digamos, empregado, que é o chefe da menina. Eu falei, você acredita? Ela me falou isso, isso, isso. Ele vai lá dar um tapa nela.
ela pode ir embora e entrar com uma ação contra a empresa. Eu não vou mais aí porque foi agredida. Então, o Flamengo correu um risco muito grande, porque o Pedro, aí entre outras variantes, eu estou falando de fora e como torcedor. O Pedro poderia ter ingressado com uma ação de rescisão indireta e colocaria, e eu tenho aqui, pela experiência de justiça do trabalho, de professor de direito do trabalho, e com certa autoridade, por ter sido não o melhor, mas pelo menos o primeiro professor de direito do trabalho no Brasil a escrever uma tese de doutorado sobre jogador de futebol, acho que eu conheço um pouquinho, eu posso me atrever a dar minha opinião. Eu tenho aí que direito sempre é complicado, mas o Pedro teria grandes chances de se livrar do Flamengo sem ter de pagar multa e, pior, cobrando do Flamengo a multa que está lá no contrato. Ou agora, duvido que o seu staff não tenha levantado essa... Tanto que na segunda-feira ele não foi treinar. E o que aconteceu? Ele deveria estar discutindo com advogados, né? Com os seus procuradores, seus empresários, se valeria a pena ou não ele comprar uma briga dessa. Alguém me disseram o seguinte, que o massagista não era empregado do Flamengo, ele recebia na comissão o seu salário, do valor do salário do técnico do Sampaoli, mas pouco importa. A lei diz o que é agressão. Ele não era meu empregado, ele bateu, mas não era meu empregado, mas era preposto do empregador. E olha, o Flamengo correu um risco muito grande de ter perdido o Pedro sem nem receber nenhum valor e ainda ter de indenizá-lo, né? É algo lamentável, né? É que o futebol, ele infelizmente, às vezes ele se torna um mundo muito paralelo, né? Pelo corporativismo, pela paixão, porque não é uma empresa e um funcionamento racional. Ele envolve, por exemplo, toda empresa ela visa lucros. Ela visa que termine o ano com lucro. O futebol, se você perguntar para todos os torcedores, ninguém está preocupado se o time tem conta no. Ninguém tá chateado se o time está devendo, se tem milhões. Ele quer que o time vença, né? Vou te dar um exemplo, né? Até mostra como eu sou um sujeito que tenta ficar isento quando falo do meu clube ou de outros. Eu fui advogado do Santos 3 anos, você sabe disso, foi ali no final do período que eu trabalhei com ele, foi quando a gente se conheceu. E é uma das coisas que me honra muito, imagine, né? Eu ter prestado serviços para o time que teve o maior jogador de futebol de todos os tempos, frequentava a Vila Belmiro, tá certo que eu torcia contra sempre o Santos, mas é uma coisa que me honra muito. É um negócio que eu tenho no meu currículo que me dá, sabe aquela coisa que dá satisfação? Eu encho a boca e falo, eu fui advogado do Santos. Aliás, eles não gostavam que eu falasse o nome do time que eu torço lá dentro, era muito engraçado. Mas o Laor, que Deus o tenha, uma pessoa também que passou pela minha vida e que eu tive muita honra em conhecer, uma vez eu falei para ele, eu falei, presidente, como é que o senhor está aguentando tantas propostas vindas aí para tirar o Neymar da Vila Belmiro e o senhor está conseguindo segurar? Ele virou para mim e falou, doutor, o Santos não é banco. O Santos não quer ter dinheiro em caixa, ele quer ter a nossa sala de troféus com muitas conquistas. Aquilo me marcou. Eu falei, poxa, que é isso que o torcedor quer, por exemplo. Eu acho que o torcedor fica todo mundo falando, né? Que essa Copa Sul-Americana não vale nada, que é a segunda divisão, é a Série B da Sul-Americana. Pô, Série B da Sul-Americana é uma coisa boa, se é que é isso, se não é. É um outro campeonato paralelo com a Libertadores. E eu acho que os clubes do Corinthians, do São Paulo, devem buscar, sim, tanto que devem buscar ganhar esse título. São Paulo foi ano passado, disputou a final, perdeu, porque dá uma visibilidade internacional. E o garoto, lá no futuro, quando ele entra na sala de troféus do clube, nossa, quem foi isso aqui? Não, isso aqui o Corinthians ganhou, digamos, né? Falando por ser corintiano. Ganhou esse troféu lá no Uruguai, da Copa Sul-Americana de 2023, como hoje nós vemos na sala de troféu do Corinthians, do Palmeiras, tem lá, ambos têm o troféu Ramon de Carranza, que é um troféu lindíssimo. Foram 2 partidas que o Corinthians conseguiu. Eu lembro quando o Palmeiras ganhou esse troféu nos anos 70, fizeram até carreata saindo do aeroporto com o troféu, 2 partidas.
entra para a história. É isso que é o legal do clube. O clube é que você disse, né? Não fala, o Corinthians não tem dinheiro. Tá, mas fala para o torcedor, você aguenta o Corinthians pagar primeiro as dívidas? Tiver um time ruim, que ele pode até cair para a Série C, mas depois ele volta forte? Não aceita isso. É difícil. Eu falava para os candidatos a presidente do Corinthians esses dias, para os dois, né? Falei, vocês estão brigando por um negócio que eu não sei se é o. Não é o melhor. Não sei se é o melhor. Mas é paixão, né? É paixão, é muito claro. Eu te digo uma coisa. Podia falar para mim, mas você não gostaria de ser presidente do Corinthians? Eu falei, meu amigo, quando eu estava lá pelos meus 30 anos, talvez por paixão de torcedor achasse que seria uma coisa normal, mas agora, passado dos 60 e tendo vivido muitos anos, vivo, né, a política do Corinthians, torcedor, você está doido. Então eu louvo quem quer, porque tem que ter coragem, porque quando você ganha, é ótimo. O André Zé, nosso querido amigo André Sanches, ele num podcast esses dias, ele disse o seguinte, olha, é legal você ir para vestiário, né, para viajar com o time. Ele falou, mas e também não é legal andar com segurança, tomar cusparada na cara, tua família receber ameaças. E não é só ele, teve um outro presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, mas o Marcelo eu conheci numa atividade acadêmica. Um dia que ele tem uma universidade lá em Santos, né, a Unisantos. Sim. E a gente estava participando do mesmo evento, e ele falou para mim, você não sabe o que é, eu estou lá assistindo o jogo, um zagueiro nosso falha, e tomamos um gol, eu já começo a sair do estádio antes de terminar o jogo, que eu já senti que a maionese desandou. Aí todo mundo, no lugar de olhar para o campo, fica olhando para mim, me xingando, e todo mundo sabe que eu moro aqui. Eu chego em casa, já tem torcedor, antes de eu chegar, o cara saiu antes de mim para me esperar. Presidente, manda esse zagueiro embora, contrate esse zagueiro. Aí o filho vai para a escola e fala, fala para o teu pai parar de pagar esse zagueiro ruim, aí o que teu pai faz. Não é fácil. Realmente a pessoa tem que gostar. É uma missão. Muito, né? É uma missão. Vale a pena? Vale. Por exemplo, vamos falar do nosso amigo Andrés. O Andrés não seria conhecido fora do futebol, seria moço de torcida uniformizada, tinha a sua empresa lá com a família, mas ele virou deputado. Chegou a ser deputado com mais de 200 mil votos por conta do Corinthians, do saudoso Vicente Mateus. Perdão mais uma vez. Que todo mundo sempre fala, e isso é verdade, né? Mateus tem os seus defeitos, mas nunca roubou o Corinthians. Mas era milionário. Será que a visibilidade que ele teve com o Corinthians não ajudou as suas empresas? Tem esses aspectos, que pelo contato que faz, que aparece, imagine, né? Se eu tenho lá um restaurante, viro o presidente do Corinthians, vai todo mundo querer almoçar lá no meu restaurante, até se não for por nada, para me bater. Que, de qualquer maneira, dá um dinheirinho, né? Ô, Domingos, deixa eu entrar agora num tema bem ruim, assim. Aliás, 2 temas para a gente fechar o programa bem ruins. Primeiro, o caso, né, daquele confronto do lado externo do Allianz Parque entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, que acabou vitimando uma torcedora, 23 anos. Isso aconteceu do lado de fora do estádio. Uma pessoa foi presa, depois disseram que ela não era responsável, ela foi exposta. Enfim, um tema absolutamente lamentável, principalmente porque houve uma morte. Aliás, o confronto de torcida já é algo muito ruim. Eu sempre questionei de uma forma muito negativa, porque as pessoas acabam se agredindo sem nenhum propósito, né? A agressão ela já é algo vazio, né? Acho que a gente sempre tem que tentar buscar os problemas de uma maneira sóbria, de uma maneira que se consegue conciliar com tranquilidade, mas quando chega a vias de fato é porque já está perdido a coisa. Quando chega a vias de fato sem nenhum motivo, pelo simples motivo de um estar vestindo uma cor de camisa diferente, aí é uma aberração, mas também não terei complexo de vira-lata para falar que isso é coisa do Brasil, porque isso, infelizmente, acontece no mundo inteiro e é absolutamente lamentável. Mas esse caso especificamente eu gostaria que você comentasse, Domingos. Realmente é triste, né? Você vê uma jovem
morrer de uma forma tão, sabe, eu fico imaginando ela, aquele corte, jugular, sei lá, carótida, não sei o que aconteceu porque eu não sou médico, mas jovem, bonita, com uma avenida da vida aí toda ela aberta para ela seguir, os pais dentro do estádio sem ter notícia, ela lá internada e acabou morrendo. É complicado, porque vários aspectos, né? Quando se tem esse tipo de confronto, as pessoas devem sair de perto. Ela acabou ficando ali, sei lá, se tinha um amigo, e a gente vê que ela não estava fazendo nada, né? As cenas mostram, até num primeiro momento, a notícia que eu tinha, eu fiz um comentário que depois até tirei da internet, porque disseram que ela estava na fila para entrar e tomou o estilhaço da garrafa. Ela estava querendo entrar, mas ela estava do lado da torcida uniformizada. Nunca é que as pessoas, né, principalmente jovem, imagina-se super-homem ou super-woman, né, super-mulher, que não vai acontecer nada. Mas a culpa não é dela. Vou colocar a culpa na vítima num caso desse aqui é até covardia, né? Não é, seria desumano. Ela estava ali, estava vendo aquela confusão. O que ela pode servir de exemplo é que as pessoas, quando vê esse tipo de confusão, saem de perto, porque se você não... Agora, se você quer participar da confusão, é de história. Quer participar, está errado, então assuma os riscos de você participar da confusão. Agora, se você não quer, saia de perto, que pode sobrar para ti. Eu até disse nesse comentário, eu fui de torcida uniformizada e nunca me envolvi em confusão. Quando eu ia estourar confusão, saía de perto. Até uns amigos hoje falam, pô, você não estava nem aí, né? A gente arrumava briga. Ela falou, eu não fui para o estádio para brigar, não fui lá para bater e principalmente não apanhar, né? Mas também o que leva alguém pegar uma garrafa e jogar no torcedor de outro time só porque torce para outro time. Será que a pessoa não sabe que aquilo machuca? Que se pegar, machuca? O sujeito jogar como foi, acho que de novo vou falar de Recife, mas foi um jogo, acho que do Santa Cruz, se eu não me equivoco, ou foi na Bahia, enfim, foi no Nordeste. Os rapazes, os torcedores foram no banheiro do estádio, arrancaram um vaso sanitário e jogaram do alto na cabeça de um torcedor. Que maluquice. Dentro dessa aula que eu falo aí também do artigo que eu escrevi para o livro, né, capítulo, melhor dizendo, que artigo, sobre violência, sobre religião e futebol, é muito parecido, né? Porque não há práticas religiosas, práticas não. Como eu vou dizer, momentos religiosos em igrejas, templos e outros locais onde tem práticas religiosas, as pessoas que se dizem possuídas por um espírito, por uma coisa ruim, ou até por coisa boa, mas vamos para o lado ruim, que o sujeito lá está possuído. Vamos falar do catolicismo, que acreditamos que a pessoa pode ser possuída pelo demônio e precisa do exorcismo. Então, não vou falar de religião dos outros. Então, vejam, a pessoa está possuída, ela não está sabendo o que está fazendo, se é disso mesmo, e ela agride ou vai fazer coisas erradas porque não é ela. E no futebol é comum, eu tenho relatos aqui em livros aqui da biblioteca, da parte esportiva, de torcedores que são de alto nível intelectual e que diz o seguinte, quando ele está indo para o estádio, ele vê um torcedor rival com a camisa desse time rival, ele se sente possuído e parte para agressão. Ele vai e agride a pessoa que ele nem conhece. Então é uma coisa complicada. Isso tão cedo não muda, porque isso é a rivalidade, mas extrapola. Eu torço para o meu time e eu não Agora, quero. Domingos, qual a responsabilidade que os clubes poderão ter por conta disso, a organização do evento por conta disso? Vamos dizer assim, o Palmeiras não morreu ninguém do lado do Flamengo, mas a justiça ela não se dá somente em óbitos, né? Ela se dá também em agressão. Então, o Palmeiras deveria ser punido, as torcidas deveriam ser punidas, o Flamengo deveria ser punido, a Federação Paulista de Futebol, no caso, né, a Confederação Brasileira de Futebol, deveria ser punida por ser a organizadora do evento, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por ser responsável pela segurança do evento. Enfim,
Quem que pode ser punido com isso? O Código de Defesa do Consumidor, que é o Estatuto do Consumidor de Esporte, né, Estatuto do Torcedor, ele foi revogado agora porque tem a nova Lei Geral de Esporte. E essa parte ainda não cheguei a estudar, que é uma lei com mais de 200 artigos. Eu já estou de bom tamanho o problema de ficar vendo a parte trabalhista. Mas quero crer que o que tinha lá no Estatuto do Torcedor continue nessa nova Lei Geral de Esporte, que diz o seguinte, né, ou dizia o Estatuto do Torcedor, e quero crer que esteja ali, falo quero crer porque não olhei esse aspecto, depois a gente pode até ver, mas que o clube ele é responsável também pela segurança do torcedor. O Estatuto falava, se eu não me equivoco, num raio de 5 quilômetros das proximidades do estádio. Então, ele pode ser acionado para indenizar essa família. Apesar que uma indenização que não vai trazer a moça de volta, né? Mas pode ser acionado. E, de qualquer maneira, o Estado. O Estado tem a responsabilidade, ele é chamado, né? Tanto que os clubes pagam, o responsável pela partida é o Palmeiras, foi no campo do Palmeiras. Ele paga para o 2º Batalhão de Choque fazer o policiamento. E o Batalhão de Choque é a polícia do Estado. Então, a responsabilidade é do Estado de São Paulo também. Então, tudo isso eu estou falando na parte civil, de indenização. Parte penal. Você falou do rapaz que foi para a imprensa, aqui é chato que eu vou falar, né? Mas o delegado foi muito afoito, né, em querer mostrar um jovem, tanto que depois foi o avocado inquérito para um superior desse delegado. E aqui eu estou próximo a essa situação, porque o advogado do menino é meu aluno, lá no mestrado do Unifiel, é o Renan Borros, que é advogado da Gaveza Fiel. Ele é advogado, ele é corintiano, é sócio da Gaviões, advogado da Gaviões, e é um menino tão estudioso, equilibrado, sério, que as outras torcidas o contratam. E ele foi contratado na hora, o pessoal, tem um advogado, vamos ligar para ele. Ligaram, e ele foi lá e conseguiu liberar o aluno, né? Aí eu falo, também, meu aluno tinha que ser bom. Não, mas não tem nada a ver com essa história, porque o que ele estudou comigo foi direito desportivo e ele é um baita advogado criminalista. E ele conseguiu mostrar que o rapaz não tinha culpa. E quer dizer, vejam, o que foi interessante foi que o delegado disse, o rapaz veio aqui e disse que foi ele. Ele não falou isso. Então, sei lá que telefone sem fio foi esse. E aí começam as injustiças. Primeiro, jogou a garrafa. Não foi esse rapaz. Não tinha nada a ver com a história, perdeu dias da sua liberdade. Se eu ficar um dia preso, perder minha liberdade por um dia, eu vou dizer para você e para todos que estão me assistindo, acabou minha vida. Eu acho que perder a liberdade, a não ser que eu tenha culpa, né? Se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho que arcar com as consequências. Agora, de forma injusta, você ir para um presídio, e o medo que dá dele ter de pagar por um crime que ele não cometeu. A sorte é que o Renan foi atrás, os policiais também, né? Agora vamos falar a polícia como um todo, foram buscar a verdade, porque fica imaginando, prende qualquer um. Não é assim. O policial é um ser humano, ele não quer cometer injustiça. Ninguém quer prender aí qualquer um. Para mim, tanto faz, eu não sou palmeirense, eu não sou flamenguista, qualquer um que prender tá bom. Não é assim. Você tem uma responsabilidade profissional e tem uma responsabilidade com o universo, com a vida, né? Cometer uma injustiça de tal envergadura. Agora prenderam, né? Eu vi essa semana, foram atrás, pesquisaram direitinho as imagens e prenderam o rapaz que jogou a garrafa. Outro dia estavam dizendo que uma garrafa que o torcedor do Palmeiras jogou para o outro lado, que teria acertado a moça. Mas parece que pelas análises não foi isso. E essa garrafa jogada do lado do Flamengo, que bate no portão e o estilhaço vai no pescoço da moça. Felizmente, né? Agora o Brasil funciona assim, né? É a história de o ladrão depois que ele entra que seu pai pôr o cadeado, ou a tranca, como se dizia antigamente. É que vai falar tranca aqui, ninguém sabe o que é. Agora, eu cheguei no jogo seguinte a esse, lá na arena, eu não bebo, então não foi comigo, mas eu reparei o seguinte, ali na escadaria
da Radial, os policiais estavam, seguranças, pedindo que as pessoas que compraram cerveja nas imediações deixassem a garrafa fora. Então, o cara, pô, mas eu vou subir só até ali beber. Não, aqui você não vai subir. Então, tinha cara engolindo a cerveja num fôlego só, para não perder um líquido precioso, né? Que deve ser para quem bebe. E jogava a garrafa ali. Então, nós vamos na tentativa e erro. Primeiro acontece o problema, depois nós vamos tentar a solução. Deveria pensar, tá certo, né? Também vamos fazer defesa das autoridades. Será que alguém em sã consciência imagina que... Vai jogar a garrafa em outra pessoa? Então você também vai tirar o tanque não, o vaso sanitário dos banheiros que vai jogar em cima de você. Sim. Você vai, não, vamos tirar que pode ser, né? Que ninguém imagina isso, porque nós imaginamos que a humanidade já está numa quadra melhor, né? Mas também você olha do outro lado, está tendo uma guerra absurda, as pessoas se matando lá por um pedaço de terra do outro lado do planeta, faz bomba, joga na cabeça do outro. E um país que tem terra para tudo quanto é lado. Para tudo que é quanto é lado. Então nós temos de prevenir e imaginar o seguinte. Ontem ainda eu falava com um amigo meu, Dr. Tales, que é lá de Mogi das Cruzes, procurador de justiça, né? Que procurador é o promotor da segunda instância. Ele me ligou para fazer um convite para fazer uma palestra e falou: rapaz, deixa eu te contar um negócio, você é meu amigo. O Ministério Público criou agora uma força-tarefa contra a violência no esporte, violência de torcida, eu vou fazer parte. Aí sim. Então, todos os órgãos para tentar Legal. Prevenir, né? Mas você já vê, previne, torcida única acaba não dando certo, torcida vem de outro estado, é menor, deixa entrar, dá confusão. É difícil, né? Para a gente fechar o nosso bate-papo, vamos no assunto dessa semana especificamente, aquele lance, né, do Marcelo, que o Sanches, jogador do Argentino Júnior, acabou tendo uma lesão com todos os ligamentos do joelho, uma lesão muito séria, ele vai ficar de 10 a 12 meses fora do futebol. Mas o Marcelo imediatamente deixou muito claro, e a gente vê nas imagens, está muito claro nas imagens, que não houve nenhum tipo de agressão. O estádio viu, mesmo com a rivalidade Brasil e Argentina, o estádio em nenhum momento ofendeu o Marcelo, os jogadores do Argentino Júnior em nenhum momento foram para cima do Marcelo, porque viram, enfim. Só que o árbitro, após a partida, colocou na súmula que foi uma agressão, e isso pode render não só ao Marcelo o cartão, que já sofreu o cartão vermelho, que pode vir a dar um prejuízo aí enquanto a competição para a equipe, né? Porque poderia ter, enfim, vencido a partida, acabou empatando, e ele pode ficar fora um ou mais jogos da competição. O Fluminense entra com recurso pedindo a anulação do cartão vermelho. Isso já aconteceu no futebol, na Europa aconteceu. O que você acha que pode vir a acontecer, Domingos? E como é que você viu essa cena também? Anular o cartão, a meu ver, é só se fosse um erro realmente de direito, né? E aí não me parece um erro de direito, é um erro de fato. O árbitro olhou o lance e entendeu que para ele era caso de expulsão. O erro de direito foi o que aconteceu no jogo do Corinthians lá contra o time do Peru, que o árbitro expulsou o Matheus. Como é que chama? Matheus Araújo, né? Eu ia falar Matheus Vital, esse já não está mais lá. Matheus Araújo, de forma equivocada. Foi como aquela vez a expulsão do Gabriel. Aí é erro de fato e não erro de direito. No caso do jogador, o árbitro olhou o lance e falou: para mim é vermelho, não pode voltar atrás. Eu acho que nisso é que também no tribunal lá da Conmebol, que não é nem bem um tribunal, não é como o nosso aqui, que tem um código que trata disso, né, o CBJD. Fosse aqui, não voltaria atrás, porque é erro de fato. Ele analisou rápido naquele lance. Agora, vai para o tribunal, se fosse por aqui. O tribunal iria fazer análise para uma é a sanção de campo, que é a sanção desportiva de campo, e a outra é a sanção desportiva dos códigos. Exemplo, eu dou um tapa no rosto do juiz que ele deu uma falta que eu não acho correta. Ele me expulsa. Estou fora da partida, já tomei a punição imediata. Vou para o tribunal, tem aqui, agredir o árbitro, pena tal. Aí vou sofrer outra punição.
No caso do Marcelo, ele não. É evidente que ele não teve culpa. Até na hora lá do jogo, nós estávamos lá trabalhando, uns colegas da rádio vizinho nosso estavam falando: olha que absurdo, o técnico Fernando Diniz está dizendo que ele não deveria nem ter sido expulso, não deveria mesmo, deveria ser ali preso pelo que ele fez. Gente, mas que coisa, a imagem é clara, ele não fez de propósito, ainda que ele é acidente de trabalho. Faz parte, é um jogo de contato. E ele veio driblando. Ele não foi ali, o cara pôs a perna, ele vai na perna do sujeito. O rapaz que foi na perna dele, ele ficou constrangido, ele está sofrendo. E tem o histórico. Jogador de Copa do Mundo, jogador que venceu na Europa, milionário. Você acha que ele vai querer fazer? Às vezes perde-se a cabeça. Futebol. Não, ele só é o atleta mais vitorioso da história do clube mais vitorioso do planeta. Ele é quem mais conquistou título no Real Madrid, poxa. O Real Madrid, imagina, o que é isso? E outra, com toda a sua bagagem, com todo o seu currículo, com todo o seu dinheiro, ele mostrou que é um ser humano que sente, nem precisava mostrar, ele sentiu, porque a cena foi pesada, né? A gente até falava que tinha quebrado, e não foi quebrado, foi até pior do que quebrar, né? Mas o rapaz, ele foi lá visitar, o rapaz aceitou as desculpas, disse que nem precisava pedir desculpa, que é coisa do futebol, não foi de propósito. Ele se mostrou um baita de um sujeito, e eu acho que a admiração que todos têm pelo Marcelo, ela vai aumentar, os próprios torcedores da outra equipe e os atletas também. Ele é absurdo. Se acontecer qualquer coisa que não seja apenas a expulsão e uma partida sem poder jogar, para mim vai ser excesso. Agora, por outro lado, anular o cartão não ia estar correto, porque foi o que o árbitro entendeu, juridicamente. O árbitro olhou ali e falou: pô, isso daqui é para expulsar, fim de conversa. Seria também da mesma forma. É um lance que todo mundo vai interpretar que é para expulsão, o árbitro só deu amarelo. Não, vamos fazer o seguinte: ele deu amarelo, mas vai ter que dar vermelho agora. É outro, entendeu? Uma coisa são as regras ali do momento, da percepção, que o erro de fato é o erro de direito, né? Que é o caso, melhor dizendo, quando você erra, você errou, eu falei de fato, não, o erro de direito é quando você dá o cartão errado, né? Não tem o que fazer. Agora, ali foi ele entendeu, né? Melhor, erro de fato, ele interpretou que era lance para expulsão, fim de conversa, mas não vai passar disso e ele não vai sofrer outras punições, porque foi o que ele entendeu e não tem, juridicamente não tem nada de errado, não. Domingos, valeu o papo. Ó, aqui mais de uma hora, rendeu demais. A gente pôde falar sobre 5 temas extremamente relevantes, né, da atualidade. E, mais uma vez, é uma aula e um prazer muito grande tê-lo aqui e bater papo contigo. É um aprendizado a cada novo dia, viu, Domingos? Obrigado. Obrigado, Luciano. Um abraço para você, uns abraços aí para os teus espectadores, seus internautas. Parabéns pelo teu trabalho sempre brilhante e estamos sempre juntos, se Deus quiser. Legal, Domingos Zarnag com a gente aqui no Cidade na Rede. Vocês acompanham também através do canal da Rede Nacional de Notícias e no Núcleo Zarnag também essa entrevista. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Brasil.